Bom, pessoal, estamos aqui retornando, eu, professor Azeitona, juntamente com a professora Ariete, conversando sobre a disciplina de História, né? Bom, professora, nesse bloco, né, geralmente, em outras disciplinas, as unidades temáticas, né, elas são iguais para todos os anos, né? E também alguns objetos de conhecimento, né? Agora, em História, até fazendo um parênteses, antes de fazer essa pergunta, professora, nós estávamos tentando, não, conseguimos, mas colocar indicadores em toda a parte da história. Quando a gente viu, eu falei, meu Deus, será que estamos fazendo alguma coisa errada? Mas a pergunta vai nesse lado, professora. Porque até então, analisando os anos iniciais e os anos finais, tudo é diferente, né? Não vou dizer assim 100%, mas pela nossa análise, tudo é diferente. Prof, existe uma sequência didática, né, que é de um ano para outro, principalmente quais anos? Os anos iniciais do 1º ao 5º ano. Então, os anos iniciais, ele ficou, por mais que haja essa orientação da gente trabalhar a história cronológica, ele ficou mais conceitual. 1º, 2º e 3º ano se vai se trabalhar conceitos como patrimônio, fontes históricas, conceitos ligados no 4º ano e 5º ano, inicia no 4º ano, por exemplo, o surgimento da espécie humana, a ideia, né, do conceito, noção do conceito de Estado-nação. Então é quando você começa a introduzir esses pequenos conceitos que a maneira para se fazer isso na sala de aula é via história temática. Uhum. Não dá para você fazer isso cronologicamente. É claro que é importante que a gente estabeleça essa cronologia com o aluno, com a criança, até porque faz parte também dos próprios eixos temáticos saber estabelecer essa estrutura temporal, né? Essas temporalidades antes, depois, durante, para poder entender. Então, assim, se existe uma sequência ou não, é possível se estabelecer. Eu acho que o livro didático aí entra como tem um importante papel de estabelecer essa sistematização desse conhecimento, né? Para que o professor realmente não se perca ao fazer ao montar a sua aula mesmo, né? Então, eu acho que o recurso do livro didático, ele tem esse importante papel exatamente nessa fase da educação do Fundamental 1, né? Desse segmento do Fundamental 1. O Fundamental 2 é uma fase em que a criança já tem mais elementos de linguagem para compreender. Então, é uma fase em que a gente diz que o aluno do F1, do Fundamental 1, ele está conhecendo a si mesmo, está conhecendo o seu primeiro momento ali, a interação que ele tem com os seus próximos, né, os vizinhos, a comunidade, o bairro, a cidade, para conhecer o outro, que essa relação com o outro ela é fortificada exatamente no segmento do Fundamental 2. Então, o Fundamental 2 os conteúdos são distribuídos de forma a você estudar as culturas diferentes, o Egito, a estudar Mesopotâmia, Pérsia, trazer Índia, China, enfim, trazer esses outros elementos do que é esse outro dessa alteridade. E isso é importante porque hoje, no mundo em que nós estamos vivendo atualmente, nós temos um problema com a questão da imigração. Certo. E as migrações, as grandes migrações, que é uma temática que está bem presente, principalmente no 4º e no 5º ano, essa temática é mesmo para compreender esse outro que está vindo agora e que está muito próximo, né? Então, essas grandes levas de imigração, por exemplo, no segmento ainda do F2, a gente vai trabalhar os movimentos migratórios dessa diáspora negra, dessa migração forçada africana para o Brasil. A gente trabalha também a chegada dos europeus do século XIX, aquela coisa plantar café, né? Se trabalha depois os próprios japoneses e depois aqueles movimentos que começam depois da Segunda Guerra Mundial. Vem mais uma leva de imigrantes. Década de 70, se tem mais um outro movimento que é de nordestinos para São Paulo, em função da seca. Tem toda uma questão estabelecida ali.
E atualmente a gente sabe que nosso país tem recebido muitos imigrantes. Então, para conviver com esse outro, né, para entender por que as populações migram e por que elas migram desde a chamada pré-história, isso faz com que o aluno tenha justamente, construa culturalmente, cientificamente, porque o conhecimento histórico é um conhecimento científico, de estabelecer como estabelecer essa relação com o outro. Né? Respeitando a diversidade, a alteridade, Você todas vê, a professora essas comentou outras. agora, pessoal, é claro, ela fez uma ponte já para o Fundamental 2, anos finais, mas eu vou só ler para vocês o que se pede no primeiro e segundo ano de História, como a professora comentou, nas unidades temáticas, né? Aqui, então vejam, primeiro e segundo ano, né, ainda as crianças ainda não são alfabetizadas, né, porque agora trouxe para o segundo ano, né? Era até então o terceiro ano, mas vejam lá. A comunidade e seus registros, isso para os pequenininhos, né? As formas de registrar as experiências da comunidade, mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo, outro mundo pessoal, que é meu lugar no mundo, e por fim, né, isso para o primeiro e segundo ano apenas, o trabalho e a sustentabilidade da comunidade. Esse tema da sustentabilidade é um tema importantíssimo. Eu já não consigo ver mais nenhuma disciplina, seja ela qual for, de qual segmento for, sem a sustentabilidade. Então, numa aula de história, é perfeitamente possível, se você vai trabalhar, sei lá, no F2, vai trabalhar as civilizações que cresceram, né, povoaram as margens de grandes rios. Vai ter que trabalhar a questão da água também. A questão de como a água como um direito, para discutir, para ter elementos para discutir o seu presente. Isso não é novidade, está em discussão aí no nosso Congresso, a compra do aquífero Guarani. Então, esse aluno ele tem que estar apto a entender esse mundo, o que isso representa para o mundo dele nessa questão da água. A água, será que já houve guerras por água? Como que é a questão da água hoje? Eu moro em Brasília, né? E é um lugar que agora, época de chuva, se chove muito, berço das águas, porque a gente tem ali a Chapada dos Veadeiros, tem Pirinópolis, cachoeiras para todos os lugares, inclusive dentro da cidade de Brasília tem a água mineral, que também está em discussão se vai ser privatizada ou não. E é um lugar em que as pessoas gostam de ir, faz parte, é um monumento, dentro daquela ideia do monumento lá do IPHAN, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Geográfico Brasileiro, é um patrimônio ambiental. Então, essas discussões são importantes. Então, o aluno compreender isso dentro desses conceitos históricos é fazer com que essa história que ele está vendo desses conceitos tenha sentido para o presente. Senão, não tem por que a gente ensinar história. Não, e eu vejo também, professor, assim, como estamos trabalhando com os pequenininhos, né, que é do primeiro ao quinto ano, eu vejo assim, até um subsídio para as professoras, geralmente são professoras que estão nos anos iniciais, que talvez não são formadas em história, né? Não tem bacharel, licenciada em história, mas talvez elas estão ensinando a aula de história que elas tiveram, né? E aí você vê um material didático, pode trazer até orientações, mas que fica bem claro a questão dos anos iniciais, principalmente no primeiro e segundo ano, que eu vejo ali uma questão não séria, mas é ali onde vai despertar desses piazinhos que não são alfabetizados ainda, né? Porque a base deixa bem clara que ela quer que os professores trabalhem com a questão da identificação, né? Então, vocês lerão, pessoal, na base está lá, identificar a primeira habilidade. E aproveitando, já falando em habilidade, né, pessoal? A base trouxe uma linguagem alfanumérica, né, então, se for pegar lá o primeiro, né, EF, que quer dizer ensino fundamental, 01, que está dizendo do primeiro ano. Total, né? Codificada. Né? Totalmente codificada. Daí HI, quer dizer as iniciais de história, e 01, uma sequência numérica, né? Então, se for EF03, está falando do terceiro ano. Né? Então, para ficar mais claro aí, porque quem não leu ainda, né, a base, tá lá atrás isso. E a base também
não obriga você a pegar o primeiro, a pegar o segundo e o terceiro. O próprio código sintetiza tudo que vem dentro da ideia daquela base, né? A gente falou tanto em síntese, que é a maneira como a gente pode ensinar hoje. Se eu vejo um caminho para se ensinar hoje a síntese, o próprio código traz isso. Mas voltando só na questão que você falou, dos professores, muitos não ter essa formação dentro da área específica, isso realmente acontece. Até por conta disso, se abriu a possibilidade do famoso ensino com o conhecimento notório. É claro que isso está muito mais voltado para o técnico, mas a gente sabe que na prática ela vai acabar também respingando para esses lados. Todos nós sabemos da falta de professores que existe no Brasil nas áreas de física, nas áreas de química, nas áreas em si, né, professora, está comprometida. Então está totalmente comprometido. Exatamente. Então, assim, o fato do professor realmente não ter o conhecimento naquela área traz uma coisa que eu defendo muito, que é o protagonismo do próprio professor. A gente fala muito, a base fala muito em protagonismo do aluno, mas o protagonismo também do professor. Pegando aquela coisa, assim, a ideia de Gilberto Freire, né? Ensinar, né? Como eu vou ensinar se eu não sei o que ensinar? A tendência do professor, como você falou, é ele ensinar da maneira como ele aprendeu. Essa é uma tendência do ser humano, desde que o ser humano é ser humano, desde da idade da pedra. Vou transmitir o conhecimento, que para fazer os fogo assim, é dessa forma você transmite aquele conhecimento técnico. Tem sido assim na história da humanidade. Até em nossa casa, né? Minha mãe me ensinou assim, meu pai me deu essa educação. Mas a gente está num momento de quebra de paradigma, em que hoje, uma coisa muito... A gente tem que estudar muito nosso tempo presente mesmo, a história do presente está muito forte. Uma criança hoje domina muito mais o conhecimento técnico de um tablet, de um celular, do que uma pessoa mais velha. Quantos casos de avós, né, e tios e tias, de pedir ajuda, eu mesma pedindo ajuda para os meus filhos. Tá aqui esse negócio, como é que faz? A gente não sabe muito como faz. Então, na história da humanidade, não tem precedente de uma pessoa mais nova ter mais conhecimento técnico daquilo do que uma pessoa mais velha, porque o conhecimento até então, ele era passado por uma experiência. Agora, com essa linguagem da síntese, do código, essa linguagem muito rápida, o conhecimento está sendo transmitido de outra forma. A organização mental das crianças é de outra forma. É por isso que nós, professores, estamos naquela grande crise. A gente está naquele grande dilema existencial. Existencial. Se a escola vai continuar existindo como escola, se o professor vai continuar existindo no papel de professor que ele desempenha hoje. Né? Esse professor, ele não pode mais ensinar como ele aprendeu. Embora isso seja uma tendência nossa, não dá. Ele vai ter que realmente ir atrás, ver, estudar muito. E o que eu digo ainda, professora, tem algumas vertentes que já está acontecendo, principalmente nos anos iniciais, é a questão dessa polêmica da licenciatura, né? De não ser especialista na área. Algumas escolas estão tirando essa professora, até então chamada de tia, né? Que chamavam de tia, né? Mas só para o povo se identificar, porque estão trazendo assim, professora, você é formada em pedagogia, sou formada em letras, mas eu gosto de ficar com os pequenininhos, né? Então, estão trazendo professores especialistas já para os anos iniciais. Então, você vai ver professor que dá aula no 3º ano do ensino médio, né? Lá, bem no extremo, trabalhando com alunos do 1º e 2º ano a disciplina de história. Né? Você tem hoje. Então, pessoal, está existindo essa vertente também, não vamos nos enganar, né? Daí até as professoras podem se preocupar, né? Mas vamos perder nossos empregos? Não estou falando em questão de perder emprego, né? Mas é a questão de rever a linguagem rever a linguagem, porque eu até concordo, e eu sou um defensor das professoras dos anos iniciais, né? Até em questão de valorização salarial. Eu acho que elas devem receber muito mais do que as outras, né? Tipo, do fundamental, anos iniciais, fundamental, ensino médio. Porque é ali a base, é ali que faz o despertar, né? O despertar da educação, né? Inclusive a educação infantil, né? Que o pessoal meio deixa de lado. Parece que a educação infantil é uma escola, os anos iniciais é uma outra escola, fundamental, os anos finais é outra, e médio, quiçá, né?
É engraçado que tem uma certa diferença entre o professor e os profissionais de produção, por exemplo, editorial. Há uma valorização bem grande do profissional da pedagogia no mundo editorial, e principalmente para essa faixa etária da educação infantil e do F1. E eu vou falar por quê. É muito difícil escrever para os pequenos. Existe, eu vou citar o Da Vinci aqui, é uma coisa de você tornar aquilo que é muito rebuscado numa coisa simples, que é o maior grau de refinamento. Sim. Eu escrevi recentemente, até foi um capítulo apenas para o 4º ano do Fundamental. Eu fui buscar em muitos livros como é que eu converso com essa criança, que tipo de linguagem eu tenho que ter, eu tenho que dialogar, eu tenho que só passar informação, eu tenho que provocar, eu posso usar um pouquinho de humor, porque é uma linguagem muito específica. E no mundo editorial, a valorização desse profissional, eu posso afirmar que é grande. E porque é um talento que o próprio Saramago, né? Nobel, Saramago, escritor português, diz que as crianças, como é que ele diz? As histórias para as crianças devem ser escritas com palavras muito simples, pois as crianças, sabendo poucas palavras, não a gostam complicadas. Então, é realmente uma linguagem muito simples, mas que tem todo um conhecimento por detrás. Então, essa falta de valorização do profissional, do professor, das séries iniciais, eu acho, realmente uma injustiça. Porque é onde você dá todas as bases para essa criança que está com o cérebro assim fresquinho, compreender e despertar nessa criança, né, o gosto pela ciência, por exemplo. O que é um pequeno cientista se não é aquele menino que está na hora do recreio olhando as formiguinhas, olhando as folhas? E a curiosidade, né, professor? É esse espírito científico que tem que ser despertado, né? E parte das professoras desses pequenos que desperta. Se não for um professor que tem essa... Não passe esse incentivo para a criança, realmente ela não vai ter gosto. Mais tarde ela não vai desenvolver esse gosto. Viu, pessoal? Tanta coisa que temos para comentar, né? Bom, pessoal, mais aqui, eu e a professora Ariete encerramos mais um bloco. O próximo bloco falaremos a questão um pouco das habilidades, ou melhor, das competências objetivas, né, específicas, né, da disciplina de História, né, as unidades temáticas, comentaremos sobre isso. Aguardem, que está bem interessante. Um grande abraço e até a próxima.